Olá, paz do Senhor a todos. Esta é a lição número 1. É um imenso prazer estar novamente com vocês. Estive um pouco adoentado, mas damos seguimento agora com esta nova lição. Estou vivo ainda, tive problemas sérios de saúde, por isso que não pude continuar, mas Jesus me livrou. Tive um infarto, tive convulsões e parada cardíaca. E antes tinha tido infecção generalizada, mas Deus me livrou e eu estou aqui. Então vamos continuar falando a verdade do Evangelho de Cristo até quando Ele assim permitir, né? Se vocês perceberem que eu não estou mais gravando o vídeo, significa que eu estou na glória. Amém, meus irmãos? Amém. Orem por mim, viu? Levítico, adoração e serviço ao Senhor. Eu queria que vocês deixassem aqui no comentário a parte que trata de adoração. É Levítico. Eu não encontrei nessa palavra adoração. Então pode ter acontecido algum mal entendido sobre isso, dizer que Levítico tinha adoração, porque o culto dos judeus não era com os levitas. Essa parte da Torá, ela foi escrita para os levitas, unicamente, exclusivamente para eles, e para que eles fizessem aquilo que Deus ordenava para eles. Então, o objetivo do livro era para que o povo obtivesse perdão de seus pecados através de sacrifícios, e este livro ele simboliza tipologicamente Cristo. Então, tudo o que é dito nele são figuras do Messias. Tudo isso dentro de Israel. Nós, os judeus, não temos parte nenhuma nisso, nem a igreja aqui, nesse contexto desse livro, nada. Agora, as aplicações é que são colocadas, porém, a igreja de Cristo aqui não existia, nada de Cristo aqui existia, porque o Messias ainda não tinha vindo. O que acontece aqui são figuras de Cristo, apontando para Cristo. Então, em todo o livro, nós teremos figuras. O próprio tabernáculo ele já aponta para Cristo. Ou seja, a pia, o lavatório, Cristo é a água que purifica. Está entendendo, irmãos? O pão da preposição, ele é o pão. Entre tudo isso, todo esse simbolismo, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Então, tudo isso aponta para Cristo. Uma coisa que eu senti falta nessa lição seria tratar dos compartimentos, dos símbolos que envolveram o tabernáculo. Mas isso aqui não foi citado. Então o autor não quis tratar desse detalhe, né? Então vamos dar continuidade aqui. E quero trazer de antemão dizer que isso aqui não é, o livro de Levítico é um culto dos levitas. E não é assim o culto de adoração dos judeus. Os judeus adoravam a Deus em cultos, mas não em Levítico. Porque se for culto dos judeus para adorar a Deus, se houver adoração aqui, essa adoração estava restrita apenas aos levitas. E Deus não reprime isso. Não criou. Deus criou os levitas, o sacerdócio, porque eles não se contaminaram com a idolatria, que ao Moisés subir, eles fizeram aquele bezerro de ouro. Arão foi quem construiu, e Deus até o incluiu também nesses propósitos, mas isso já é um outro assunto. Então, dentro do tabernáculo, ele foi criado para simbolizar Cristo, para obter o perdão dos pecados. Tudo isso já estava nos planos de Deus. Entendeu, irmãos? Tudo isso aí já estava determinado para simbolizar Cristo e apontar para Cristo. Então a morte reinou de Adão até Moisés. Então aqui, quando começa com a lei, quando
A morte reinou de Adão até Moisés e está dizendo de Adão até a lei. Então a lei veio para frear o pecado e para que o homem não morresse através do cumprimento desses sacrifícios. Quer ficar vivo? Cumpra a lei. Quer morrer? Descumpra. Então a morte aqui ela teve uma parada através da lei, apontando para o Messias. Hoje, se você pecar, você não vai morrer. Fisicamente, materialmente, não. Poderá morrer no futuro, mas a oportunidade você tem através da graça. E naquele tempo não existia a graça salvífica de Cristo, porque Cristo é a revelação da graça, a manifestação da graça de Deus. Então, João 1,17 diz isso. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a graça de Cristo não havia sido revelada e teria que existir essa forma de perdão dos pecados através de sacrifícios, de dinheiro. Você poderia pagar com dinheiro o perdão de seus pecados. Então, irmãos, eu não gosto de falar e as pessoas dizendo que é errado dizer que dá dinheiro por expiação de pecado. Muita gente não conhece isso. Era dado isso. Se pegava aquele dinheiro e dava para o serviço da tenda da congregação, para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer a expiação pelas almas. Então vamos ver Êxodos 30, versículo 16. Abra sua Bíblia aí, em Êxodos capítulo 30 e versículo 16. Está escrito assim: e tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. E será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor para fazer a expiação por vossas almas. Então, existia também o dinheiro para expiação dos pecados. Viu? Só um parêntese aqui dentro do assunto. Então, eu já falei quem era o autor do livro. Quem foi o autor do livro foi Deus. Vamos ver uns exemplos aqui. Tudo isso baseado dentro das Escrituras. Eu não gosto de estar falando palavras minhas. Eu separo alguns textos para embasar aquilo que eu estou falando. Olha, disse Êxodos 34 e 27, nós temos um exemplo disso. Não é no livro de Levíticos, mas é no mesmo pacote que é um único livro, que é a Torá. A Torá é um único livro. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme o teor das palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. Então é de autoria do Senhor, foi Deus que mandou ele escrever. Então, Jeremias também, gente, Jeremias no capítulo 30 e versículo 2, ele diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel, escreve no livro todas as palavras que te tenho falado. Então, a autoria foi de quem? De Deus, não foi de Jeremias, foi de Deus. Apocalipse 1 e 11, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o fim. Escreve num livro e envia-o às 7 igrejas, Apocalipse 1 e 11. Então, o livro de Apocalipse, essa revelação, é de autoria de Deus. João apenas escreveu. Entendeu? Então, é um erro grave dizer que Moisés é o autor do livro. Não, ele escreveu o livro da autoria de Deus, porque Deus citou as palavras para ele e foi aí que ele escreveu a Torá Kohanim. Kohen, ou Kohen, que significa sacerdote, né? Kohanim, sacerdotes, é o nome dado ao sacerdócio da Torá, né? E o Kohen Gadol, que seria o sumo sacerdote em Israel. Deus chama Abraão e passa para ele os sacerdotes, naquela parte onde chega Melquisedeque, dá a ele pão e vinho. Abraão não precisava daquilo, riquíssimo, não teria necessidade disso. E Abraão vem dar o dízimo dos despojos de guerra, que ele venceu aquela guerra. Então, possivelmente, né, ele deve ter dizimado escravo, boi, gente, vaca, mulher, tudo que ele tinha ali, ouro, prata. Não foi o dízimo segundo a lei levítica, a lei da Torá, a lei de Deus. Foi um dízimo como um presente dado aos reis. Então, o objetivo do livro era conseguir perdão. Então, daí, quando o povo todo se contamina, esse sacerdócio dado a Abraão passa para os levitas. Então, os levitas passam a ser a representação, porque Deus tinha, quando Deus chama
Abrão, para que ele vá para uma terra que ele iria lhe mostrar. Quando chega lá em Salém, já existe um povo que adora a Deus. Esse povo tem um rei, sacerdote do Deus Altíssimo, Elion, e Deus o institui ali como sacerdócio para que ele assuma ali e passe à frente como uma nação separada das demais. Então, após o dilúvio, ele separou as nações e ali, por consequente, deu só a Israel isso. Então, depois ele passa dentro de Israel, ele separa uma tribo, isola e só deixa 12. Então, essa 13ª tribo é chamada tribo de Levi. São as 13 tribos de Israel. Moisés, ele é o autor de todos os livros. A Torá, ela não se separa. Ela é um único livro. Então, dizer assim que Moisés é um autor humano, não existe autor humano e autor espiritual, não, divino, não. O autor é Deus. Então, todos os livros da Torá, ele foi apenas o escritor e não o autor. Entendeu? E outro erro também é dizer que ali ele passou a registrar normas do culto hebreu. Não há normas de culto hebreu, coisa nenhuma, porque o culto ali era praticado pelos levitas e esse culto era de sacrifício por perdão dos pecados. Então, se fosse adoração, os judeus ficariam de fora. Os hebreus em si não participavam do tabernáculo, nem entravam dentro disso, entendeu? A primeira parte aí, como nos aproximarmos do Altíssimo, está sendo definido isso na lição. Então, mais uma parte errada, mais uma má informação, não é? Má informação é a primeira parte, como nos aproximarmos do Altíssimo, do capítulo 1 ao 10. Não existe isso. Primeiro que nós somos gentios. Tem nada com o livro de Levítico, absolutamente nada. Então, essa parte aí seria como os levitas deveriam fazer sacrifícios e ofertas ao Senhor. Não existe isso. Através dos sacrifícios, por meio do sacerdócio. Ou seja, os judeus e não gentios, por meio dos sacerdotes, conseguiam o perdão de Deus. Entendeu? Isso aí seria o ideal. A santidade seria produzida, sim, do capítulo 1 ao 27, através do perdão dos pecados. E temos a parte de higiene e de santificação. Tudo sendo dado aos levíticos. Então, o perdão, ele precisaria de ter uma iniciativa do judeu. Ele teria que ir lá, oferecer o sacrifício com suas próprias mãos, para que pudesse solicitar o perdão, não só dele, mas de toda a nação. E assim fazia o sacerdote, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era uma vez ao ano, fazia por ele, pela nação. E aí levava. Uma das historinhas é a da corda, né, que amarrava o sumo sacerdote. E se vocês puderem me mostrar isso aqui dentro das escrituras, seria até interessante, já que o tema é Levítico, né? Porque em parte nenhuma das escrituras diz que o sumo sacerdote era amarrado. Vamos continuar aqui. O culto em si, ele trazia sacrifício ou não? Sim, mas o culto que trazia sacrifício para todo o Israel foi a Páscoa. Êxodo 12 e 25. E acontecerá que, quando entrares na terra que o Senhor Deus vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E no versículo 26, e acontecerá quando os vossos filhos disserem, que culto é esse? Então, seria um culto a Páscoa, pegar um cordeiro, matar. Mas isso não era feito pelo sacerdote levita. Cada judeu, cada família fazia isso, e isso é retratado como um culto. Mas esse culto não era só dos levitas. Então, o judeu em si, ele já fazia um sacrifício, ele oferecia ao Senhor aquele culto em libertação, em agradecimento por eles terem sido libertos da escravidão
dos egípcios, que na época era a maior potência do mundo. Isso é quase impossível, é impossível numa nação dos escravos serem libertos da nação mais poderosa do mundo. Impossível, mas para Deus não, porque Deus é Deus do impossível. Então, havia a ordenância do culto divino, sim, Hebreus 9:1. Ora, também a primeira tinha a ordenância de culto divino e um santuário terrestre. Porém, este culto divino era o perdão dos pecados, e não aquele culto de adoração, que você iria adorar a Deus. Culto de adoração você vai cantar, vai louvar, vai exaltar o nome de Deus, vai glorificar a Ele. Você está prestando culto, uma homenagem a Deus. E ali era para perdão dos pecados. E só quem participavam eram os levitas. Tudo isso que existe em Levi, nos levitas, no livro de Levi, se resume em uma única coisa. Nós apresentamos hoje o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Não é o sacrifício morto, mas que era feito lá, durante a instrução dada em Levítico, na parte da Torá chamada Levítico. Então, nós agora precisamos, não com o cordeiro, fazer o sacrifício. Isso é dado a todos os povos, não só o judeu. Os vossos corpos em sacrifício vivo. Então, o sacrifício a Cristo hoje não é cordeiro, não é pombinha, rola, papagaio, seja lá o que for, e nem com dinheiro. O nosso sacrifício agora é você, vivo, prestando a sua santidade a Deus. Então, essa sua santidade, separação do pecado, eliminação do pecado, é santo e agradável a Deus. E isso sim é o culto. Este culto que era prestado pelos levitas, hoje é prestado por você sozinho. Entendeu? É você que vai prestar esse culto racional. É a sua consciência. Os mandamentos foram colocados no seu coração, assim como Deus, quando criou os anjos, o fez, e eles já sabem o que é errado e o que é certo. Então, e hoje precisamos apresentar o nosso culto a Deus. O nosso sacrifício seria o nosso corpo, mas não morto, e sim vivo. Há um paralelo aí que precisa ser bem apresentado. Então, a presença de Deus no Antigo Pacto era apenas no lugar santo dos santos, santo dos santos. Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Então, a presença de Deus já começou com Abraão, e depois que passou para os levitas, a presença de Deus foi feita através de um tabernáculo. Então, a presença de Deus, ali em Êxodo 22:18, se não me falha a memória, fareis um santuário e habitarei no meio deles. Então, havia a presença de Deus. Salmo 68:8, versículo 8. A terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. Até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus, do Deus de Israel. Então, o Sinai ali foi onde habitou a presença de Deus. Entendeu? 2 Coríntios 2:17. Porque nós não falamos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, nós hoje temos a presença de Deus não num tabernáculo, mas em nossas vidas, pois a figura do tabernáculo hoje, como sacrifício vivo, agradável perante a Deus, somos nós. Então, para que Deus se faça presente em nossa vida, precisamos desse detalhe do sacrifício.
sacrifício. Então, o livro de Levítico, gente, ele é um livro um tanto quanto específico para os judeus. Não podemos obedecer tudo que está escrito nele, nós podemos analisar, porque a lei foi dada para o judeu e não para nós. E existem coisas lá que não fazem sentido hoje, porque foram colocadas para uma cultura daquele período deles e não do nosso. Então, vamos ver algumas coisas aqui. Hoje, ainda temos essa condenação dos efeminados. Levítico 18, 22 é uma referência disso, que mostra que Deus não se agrada de tal prática. Não se deite com um homem como se fosse com mulher. É uma abominação. Então Deus dá essa ordem em Levítico capítulo 18, versículo 22. E no Novo Testamento isso é repetido sim, porque diz, ficarão de fora os efeminados. Então estamos aí, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, essa imposição aí, entendeu? Essa ordem foi dada também, mostrado como sendo pecado no Novo Testamento. Levítico 11 e 7. Considera imundo o porco. Hoje em dia todo mundo come tudo, porque essa lei doida aí não foi dada para a gente. E nós hoje podemos comer de tudo que se puser na mesa sem perguntar nada por causa da consciência. A não ser que tenha um fraco e você, por causa dele, não coma, né? Então, Levítico 19 e 23. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas durante 3 anos. Vocês a considerarão proibidas, não poderão comê-las. Então, quando a ordem foi dada para que quando eles entrassem na terra, eles, não nós, 3 anos de fruta não poderia ser comido, seria proibido. Isso aí não faz sentido para a gente, porque esse livro foi escrito apenas para eles. Levítico 19, 19. Obedeçam às minhas leis, não cruzem animais de diferentes espécies ou diferentes espécies de animais. Não podia ser cruzado isso. Era um costume pagão que existia de fazer esse tipo de orgia. Levítico 19, 19. Não plantem 2 espécies de semente na mesma lavoura. Era uma ordem de Deus. E por quê? Para o povo. Entendeu? Levítico 25 e 7. É uma coisa que a gente também não pode obedecer. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então estava proibido plantar qualquer coisa no 7º ano. Então se cultivava a terra e as vinhas durante 6 anos. E o 7º ano nada disso era feito. Hoje em dia isso não existe, nem tem como ser feito, porque foi uma lei direcionada para eles. Levíticos 19, 19. Não vistam roupas feitas de diferentes tipos, ou seja, de tipos diferentes de tecidos. Então não se podia fazer um pano de uma roupa de tipos diferentes de tecido. Tem que ser o mesmo tecido. Isso não serve para a gente. É uma coisa que nós somos gentios. Levítico 19, 27. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Então o judeu, ele tem o cabelo do lado, ele tem que ser grande. Faziam tranças. Até hoje, eles ainda fazem tranças com o cabelo devido a essa lei aí que foi feita para eles. E a ponta da barba não, eles sempre deixaram a barba grande. Então vejam outras coisas que não fazem o menor sentido hoje para nós. Levítico 15, de 19 a 24. Mas a mulher, quando tiver fluxo, se o fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação. E qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo que sobre ele se deitar durante a sua separação será imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. Gente, é coisa séria. E qualquer que tocar na sua cama, lavará suas vestes, se banhará com água, e será imundo até a tarde. Qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela estiver, que ela tivesse sentado, lavará suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E ainda tem o versículo 23. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou aquilo em que ela se assentou, será imundo até a tarde. Então, mulher menstruada era uma mulher imunda, gente. É uma coisa séria, ou menstruada ou com fluxo.
tinha também o problema do fluxo, né, que causava imundície. Sai o sangue dela, era imundo. Então, hoje em dia, se isso acontecesse, estaria complicado para a gente. Não, tem que isolar a mulher e prender ela numa jaula até passar a fase da menstruação. Levítico 21, do 16 ao 21. E falou mais o Senhor a Moisés, porque é de autoria de Deus, né, dizendo: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua descendência, das tuas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como um homem cego, o coxo, o de nariz chato, o de membros demasiadamente compridos, ou o homem que tiver quebrado o pé ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarno, ou impinjo, ou que tiver testículo mutilado, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Então, nesse tempo aqui, se fosse anão, se fosse mutilado, tivesse quebrado o braço, a perna, se o nariz fosse chato, não poderia fazer ofertas. Então, era completamente excluído tais pessoas de oferecer oferta a Deus. Então, isso hoje não se aplica para nenhum de nós. E outra, fruto do mar não se podia também não. Levítico 11:10. Mas todo que não tiver barbatana nem escama nos mares e nos rios, todo o réptil das águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Camarãozinho, não se pode, sururu, nada, comida nenhuma, gaiamum, nada disso é permitido comer, porque é abominação, ou seja, maldição a Deus. Mas isso foi dado para quem? Só para eles. E o máximo aqui que se podia esperar, se ler Levítico 13:17. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Por quê? Porque nós não somos gerações deles. Em todas as vossas habitações, nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Então, muita gente aqui não come o sangue por causa desse texto. Mas também não está falando só de sangue, está falando de gordura. Então, o que é a gordura? Manteigazinha, manteiguinha. É muito bom, né? Uma manteigazinha. Uma manteiga, a margarina, a gordurinha da charque, eita, o óleo. Nada disso se podia comer, gordura nenhuma. Nada de gordura. Por quê? Porque esta carta foi escrita, essa parte da Torá foi escrita para eles. Aliás, toda a Torá, todo o Velho Testamento. Não podemos obedecer suas leis. Você quer dizer que é obedecer o Velho Testamento, você vai ter que sair matando muita gente. Êxodos diz que não pode ter a feiticeira, se você viu uma feiticeira, mate. Diz que, Deuteronômio diz que se você transgredir o sábado, deverá ser assassinado. E isso aconteceu em Números 15. Um homem, só porque se abaixou e apanhou lenha, ele foi assassinado. Então, esse livro é muito bom para compararmos com a tipologia de Cristo, mas não em obediência, em adoração, dizer que aí tem a igreja de Cristo, não. Isso não existe no livro. Então, sinceramente, eu não entendi esse negócio de autoria. Moisés é o autor humano. Como, sei lá, gente, o autor ele é humano ou é de autoria de Deus. Então, todos os outros que escreveram os outros livros foram autores humanos. Não deu para entender essa colocação, não. Mas vamos seguir adiante, porque eu não vejo como autor humano. O autor é aquele que cria, é de autoria divina. Foi Deus que criou, então ele não foi autor, ele foi apenas utilizado para escrever e ditar as ordens. Então existiam as ordens escritas e orais. Bom, mas vamos dar seguimento. Quando Salomão terminou, fez a casa do Senhor, então ali houve um culto, sim, houve cânticos, onde os levitas trouxeram a arca, mas ali em ocasião da festa, deixa eu ver o texto aqui. Segundas Crônicas 5.
versículo 1 em diante. No 3 aqui a gente já vê: todos os homens de Israel se congregaram ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Isso foi uma festa quando se terminou de se fazer o templo. Versículo 4: e viram todos os anciãos de Israel, os levitas levantaram a arca, e fizeram subir a arca e a tenda da congregação com todos os objetos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. Então ali fizeram sacrifícios de boi. O rei Salomão fez sacrifício, tanto que não podiam nem se contar, eram muitos. E assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor, o seu lugar, o oráculo da casa. E deixa eu ver aqui na arca, para suceder que os levitas, versículo 12. E os levitas que eram cantores, todos eles de Asaf, de Emã, de Jedutum, de seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho finos, com símbolos, com saltério e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Essa parte está entre parênteses. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam trombeta e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. Isso aqui é um culto, gente. E levantando eles a voz de trombeta, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Então aqui foi um culto, mas comumente nos sacrifícios dados como ordem ao Levi, não havia isso. O tabernáculo, ele era para sacrifícios. Não existia o povo de Israel todo junto, reunido, louvando, cantando, exaltando, adorando a Deus em culto. Não, era para sacrifícios. Só quem entravam eram os sacerdotes, para a gente diferenciar bem esse detalhe. Então, gente, um grande abraço a todos vocês e fiquem na paz do Senhor. Tem um grupo do WhatsApp aí, que eu vou deixar o link abaixo. Quem quiser entrar, fique à vontade.